Como é que Deus trata com as nossas perversões? Como é que Deus trata com as perversões da humanidade? Como é que Deus trata com os nossos desvios de caráter? Como é que Deus trata com nossos desejos secretos? Como é que Deus trata com as coisas que a gente não consegue deixar de fazer? Como é que Deus trata com corrupção? Como é que Deus trata com desvios morais? Como é que Deus trata com coisas aberrantes ou até mesmo com hipocrisias? Como Deus trata? O nosso Deus veio resolver problemas. Porém, hoje, nós vamos aprender como Ele faz para resolver tudo isso. De antemão, Deus não trata estes problemas passando na nossa cara os problemas. Ele foi claro: eu não vim para julgar o homem, mas eu vim para salvar o homem. Aqui nós encontramos a primeira grande diferença do Evangelho da Graça de Cristo para a religiosidade. O Evangelho da Graça de Cristo para um conjunto de regras, de leis e de comportamentos. Jesus não veio trazer mais lei para mim e para você. Ele não veio mais trazer regras e mais regras para mim e para você. Ao contrário, ele veio tirar o peso das regras. Ele sabe o que nós podemos, ele sabe o que nós não conseguimos fazer, e foi exatamente por este motivo que Deus enviou Jesus para se fazer carne humana, porque ele sabia que o homem, pelo seu próprio esforço, não tem como tratar a sua natureza corrompida. Repito, não tem como o homem tratar a natureza corrompida. Imagine se nós estivéssemos diante de um porco e você diz assim: porco, não quero que você goste de lama. Porco, eu não quero que você coma lavagem. Porco, é proibido se deitar na lama. O que vai acontecer? O porco vai conseguir deixar de se esbaldar na lama? Não e não e não. Ele pode até por um período não se esbaldar na lama, não comer a lavagem, porém faz parte da natureza do porco gostar dessas coisas, se realizar nestas coisas. É assim que Deus vê pecado. Existe uma natureza do homem corrompida que o leva espontaneamente para a corrupção. Repito, existe uma natureza no homem corrompida que o leva espontaneamente para a corrupção. Porém, Jesus e Deus não faz nada pela metade. Ele não faz para a gente algo simplesmente superficial. Ele vai na raiz do problema. Quando Deus amaldiçoa um problema, ele trata na raiz. Estava um dia Jesus passando e tinha uma figueira que não dava fruto. Essa figueira aqui é símbolo da justiça própria. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver os problemas deles diante de Deus, escondendo-se, cobrindo a nudez com folhas de figueira. Porém, Deus não resolve nossos problemas de forma superficial. Ele resolve na raiz. E ali, Jesus
amaldiçoou a figueira e a Bíblia fala que ela se secou da raiz. Não foi de um dia para outro que essa figueira deixou de dar o fruto. Não, mas porém, no momento que Deus e que Jesus, através da sua palavra, atuou diretamente, aquela figueira perdeu a sua raiz. E ela foi murchando, murchando, murchando. É essa a obra que Jesus fez na gente. Jesus fez e nos deu um novo nascimento. Novo nascimento. Eu morri, fui sepultado e nasci de novo. O porco morreu porco, foi sepultado porco e nasceu com uma nova natureza. Agora ele é ovelha. Ovelha não gosta de lavagem. Ovelha não gosta de se deitar na lama. Ovelha gosta de pastos verdejantes. Faz parte da sua natureza. E a obra que Cristo fez em nós é a obra de transformação de natureza. Nós ganhamos em Cristo a natureza de Cristo. Nós fomos enxertados na raiz de Cristo. Nós fomos enxertados no DNA de Deus. E Deus usa a linguagem: eu te fiz justo. Você é justo. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Por que o pecado não tem mais domínio sobre vós? Porque eu estou cheio de regras e leis? Não, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como é que o pecado não tem domínio sobre nós? Quando nós estamos sob a graça. Portanto, a única solução, a única e exclusiva solução definitiva para a corrupção enraizada no ser humano é o Evangelho da graça de Cristo. Trazer para você proibições, mais proibições, não vai resolver este problema. Estava lá um homem chamado Zaqueu. Ele era um homem corrupto, um homem que sua natureza era corrupta, como toda a natureza humana é. Volto a dizer, toda a natureza humana é corrupta. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um íntegro, nenhum sequer. Se você ou eu venhamos achar que nós somos íntegros, Deus conhece as intenções do nosso coração e sabe que no homem natural ele é em essência corrupto, ele é em essência perverso, ele é em essência tendencioso ao mal. Porém veio Jesus e trouxe para a gente a natureza dele, para nos curar, libertar. Sim, a lei jamais pode fazer com que um homem ou uma mulher tenha amor pelo seu cônjuge. O máximo que uma lei pode fazer é não adultere, mas não transforma o coração, não cria amor no coração do marido para com sua mulher, da mulher para com seu marido. Porém, Cristo nos deu a natureza dele do amor. O amor de Cristo foi derramado em nossos corações. O amor de Cristo foi derramado no nosso coração e nós ganhamos a natureza de Cristo. Portanto, se você está se sentindo preso, está se sentindo corrupto, está se sentindo perverso, está se sentindo mal, está se sentindo hipócrita, não importa o problema,
a solução para isto de forma definitiva. Se chama o Evangelho da Graça de Cristo. O Evangelho da Graça de Cristo. Isto não é religião. Isso não é religiosidade. Não é mudança de religião, é mudança de natureza. Não é deixar de professar uma religião e depois professar outra religião. Eu, inclusive, posso até mencionar o nome Senhor, Senhor. Porém, se minha natureza não foi transformada, eu continuarei sendo aquela velha natureza com pele de ovelha. Eu continuarei sendo um lobo com pele de ovelha. Mas Jesus veio tratar a nossa natureza da raiz através do Evangelho da Graça. E na cruz, Ele nos deu a sua natureza. Na cruz nós fomos transformados com a sua natureza. E agora essa natureza de Cristo cresce também através da graça, através da revelação do que é a graça, da revelação do que foi que Cristo fez. E olha o que diz esse texto lindo em Oséias, capítulo 14, versículo 4, diz assim: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Olha o termo, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. A maneira como Deus sara a perversão, percebe o nome? É uma doença que é curada com o amor de Deus. Quero dizer, amor é remédio. O amor incondicional de Deus é remédio. Receber o amor de Deus revelado em Cristo cura. Estar seguro nesse perfeito amor cura. De dentro para fora. É de dentro para fora. Portanto, se você está com comportamentos perversos, ou não importa, ou comportamentos contraditórios, ou até mesmo um dos comportamentos mais perversos que tem, que é a hipocrisia, que é o se achar bonzinho, ou querer se fazer justiça própria, tem uma solução para isso, que é receber o amor incondicional de Deus revelado em Jesus. É o Evangelho da Graça de Cristo. É o Evangelho da Graça de Cristo. Não existe outro Evangelho a não ser Evangelho da Graça de Cristo. E a palavra Evangelho significa uma boa notícia. É você saber que Cristo te ama. É você saber que Deus lhe amou de tal maneira que mandou o seu único filho, que Deus provou o seu amor para conosco quando Jesus assumiu o meu lugar, o seu lugar lá na cruz, e Ele nos deu a natureza dele. Nós fomos enxertados na raiz de Cristo. Nós somos enxertados no DNA de Cristo e houve entre nós uma nova vida, um novo ser. Eu agora sou a imagem e semelhança de Cristo. E agora, quanto mais eu sei o que Cristo fez por mim, quanto mais eu me descubro em Cristo. Em Cristo está a minha verdadeira identidade. Em Cristo está a minha verdadeira realização. Em Cristo está a minha verdadeira essência. Quanto mais eu vou descobrindo o que foi que Cristo fez da graça de Cristo, como é a revelação da graça de Cristo, mais e mais eu não vivo escravo do pecado. Sim, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que tal você e eu mergulharmos mais e mais em conhecer a graça de Cristo? Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Um beijo no coração. Essa é uma mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.
não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós. Um beijo no coração.